Cara, então, o Nick Rod, ele participou aqui desse podcast. E aí, eles falaram um pouco sobre o Gordon Ryan, obviamente. O apresentador, eu vou resumir pra você, tá, o que foi falado. O apresentador falou assim que, pô, ele gosta desse drama entre o Nick Rod e o Gordon, né, que eles se odeiam e tal, mas no final do dia ele sabe que tá tudo bem, que é mais uma parada pré-venda e tal. Aí o Nick Rod falou, cara, eu não odeio ninguém. Eles, assim, há 3 anos atrás, eles eram colegas da mesma equipe, né? Eles treinavam juntos. E aí, depois que eles se separaram, né? Aí eles foram lutar o ADCC. O Gordon finalizou o Nick Rod muito rápido no Rio Hook. E aí, depois eles lutaram no UFC Fight Pass, porque, na verdade, era pra ser o Gordon Ryan contra o Vini Magalhães. E aí, o Vini ficou doente. Não sei, não me recordo porquê. Não sei se ele tava perdendo peso pra lutar. E aí foi, tipo, bem próximo da luta, ele teve que sair. E aí o Nick Rod entrou no lugar. E aí o Nick Rod falou que já foi uma luta bem parelha, já ele contra o Gordon. Que ele pegou e finalizou. Ele quebrou o pé do Gordon, né? Que realmente dá pra ouvir o barulho lá, né? Na hora, até o árbitro tava, caraca, tipo, ele ouviu o pé estralando. E aí o Gordon ganhou, foi no overtime, porque era a regra do IBI. Na época, não é mais, era o Fight Pass Invitational, mas na época era a regra do IBI. E o Nick Rod ainda finalizou o Gordon nessa regra do IBI, mas depois que o tempo já tinha acabado, né? Foi uma polêmica na época, isso aí e tal, nessa luta. E aí o Nick Rod falou, pô, quando eles lutaram pela primeira vez, ele quase não tinha arsenal, ele era, sei lá, dois anos de jiu-jitsu contra um cara de 15 anos de jiu-jitsu. Então, assim, hoje ele falou que tem arsenal. Aí ele falou que o problema foi, ele pegou e falou que depois dessa luta com o dessa Fight Pass, ele queria lutar com o Gordon apostando $50 mil. E aí, o Gordon falou que 50 mil era muito pouco pra ele, que não apostar $50 mil. E aí ele falou que o Gordon disse que ele só conseguiu quebrar o pé do Gordon, ele só conseguiu não ser finalizado, essas coisas, porque ele passou creme no corpo. Então ele tava totalmente escorregadio. Tanto que agora o Gordon exige, sempre que for lutar contra o Nick Rod, que ambos estejam de hash guard, manga longa, que não possa levantar a manga nem nada, porque ele é muito escorregadio. Foi algo que até o Preguiça realmente falou que ele já lutou contra o Nick Rod, falou, o cara é escorregadio, o cara passa creme, aí fica difícil de fazer as pegadas. Ele foi e falou isso. Tanto que na DCC 2022, a gente viu o Gordon Ryan fez todas as lutas de hash manga curta. Quando foi com o Nick Rod, ele colocou a hash manga longa. Por quê? O Nick Rod tem essa fama aí de passar creme. E ele falou que, tipo... eles eram amigos da mesma equipe, né? Então ele sabe como é que o Nick Rod fazia. Ele passava no dia anterior, que aí, tipo, se você faz o teste, vai passando assim, não foi que ele tá com creme, mas depois que sua, fica totalmente escorregadio. Isso o Gordon falou na época, tá? Só tô resumindo pra você. E aí o Nick Rod falou que ele fez todo esse escândalo, né? De falar que ele só meio que, tipo assim, não conseguiu finalizar, foi a luta parelha, porque ele passou o creme. E aí o Nick Rod falou pra ele que ele foi em outro podcast, foi no ano passado que ele foi nesse podcast, acho que foi ano passado. E aí perguntaram pro Nick Rod, tá, por que o Gordon Ryan é tão bom? E o Nick Rod falou, por causa das bombas, porque ele usa e abusa dos esteroides, por isso. E aí o Nick Rod falou, cara, não era pra ser uma coisa pro Gordon estourar, que o Gordon ficou doido com isso aí quando o Nick Rod falou, porque o Gordon já assume que ele toma bomba, né, ele fala isso abertamente, ele fala que isso não é proibido no esporte, porque a partir do momento que é proibido, tipo assim, tem que ter penalidade. Se não tem penalidade, não é proibido. Uma coisa você fala, não pode tomar. Beleza, mas faz teste? Não faz teste, então não é proibido. Isso que o Gordon alegou na época. No caso da IBJJF, eles fazem um teste. Então, realmente, lá é proibido. Por mais que seja um teste aleatório, não seja um teste de todo mundo, mas eles fazem teste. Então, beleza, lá é proibido. Agora, eles têm o Polaris. Polaris fala que é proibido, mas não faz teste. Só que se você foi pego pela usada, né, pela IBJJF, tu não pode lutar lá. Então, tipo assim, a mesma coisa que o Gordon, antes dele lutar contra o Nick Rod no UFC Fight Pass, ele conversou com os caras, falou, cara, pode passar creme? Os caras falaram, não pode. Ele, beleza. E se alguém passar? Qual é a penalidade? Ele falou, não tem penalidade. Ele, então pode. Se não tem penalidade por algo que você fala que é proibido, então isso pode, é permitido. Então foi isso que o Gordon até alegou na época. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. E aí
o Nick Rod falou que, cara, agora, né, ele ofereceu $50 mil antes, que o Gordon achou que era pouco, né, falou que era pouco pra eles lutarem. Ele ofereceu $1 milhão porque ele lutou no CGI, venceu a sua categoria, simplesmente finalizando todo mundo. E eu me arrisco a dizer, porque me perguntaram, tá, Rafa, quem ganharia entre Nick Rod e Gordon Ryan? Mano, se fosse naquele dia do ADCC e CGI, eu apostaria no Nick Rod, pela performance de cada um. Pô, o Nick Rod tava jogando muito mais pra frente, finalizou todas as lutas, algo que a gente não vê o Nick Rod fazer. No Nick Rod antes, ele era um cara de anti-jiu-jitsu. Ele ganhava muita luta na decisão da arbitragem ou na pontuação, mas ele era anti-jiu-jitsu. A gente via lá no ADCC 2022, ele entrava, saía, na ADCC foi o anterior a 2019 também, né? Que ele entrou com poucos meses de jiu-jitsu. Então, assim, ele entrava, saía, ele conseguia ali um contra-ataque, né? Um ataque ali de queda e depois ficava fugindo, não entra na guarda da pessoa. Então, era um anti-jiu-jitsu. Hoje não. Hoje a gente vê que tem jiu-jitsu no Nick Rod. Cara, ele finalizou todas as lutas no CGI. Todas as lutas. Isso foi um absurdo, tá? Foi um absurdo que ele conseguiu fazer. Finalizou, pegou as costas, já era. E é isso que ele falou que vai fazer com o Gordon, tá? Eu entrevistei ele lá no CGI. Ele falou que vai pegar o Gordon, vai pegar as costas, vai estrangular ele. Só que aí, cara, se fosse naquele dia, né, pela performance dos dois, eu apostaria no Nick Rod. Mas, com o tempo, treinando, a gente sabe que o Gordon tem, né, um jiu-jitsu incrível. Pô, como a gente já conversou, parece que ele tá num patamar acima, né? A forma que ele trabalha, o mecanismo. Até o John Danaher já explicou a diferença, que, tipo assim, o Gordon é muito sistemático. Então, tipo, ele meio que decorou o passo a passo do que fazer. Então, tipo assim, se uma pessoa... Vamos lá, Gini Cut. Se a pessoa faz a pegada no ombro, ele vai fazer isso. Se a pessoa faz a pegada na perna dele, ele vai fazer aquilo. Se a pessoa pegar o braço dele, ele vai fazer outra coisa. Então, ele já tem, cara, saídas pra tudo que tá sendo feito. Então, ele é muito sistemático, é passo a passo. Então, por isso que a gente até vê que ele precisa de mais tempo, às vezes, porque ele precisa quebrar um pouco o oponente, o gás do oponente, né? Ele faz um trabalho diferente pra depois ir lá e ganhar da forma que ele quer. Apesar da gente já viu o Gordon em várias... A gente fala, pô, o Gordon cria as regras, mas a gente já viu ele lutando em várias regras. Regras do ADCC, regras do IBI, sem limite de tempo, regras apenas finalização. Então, tipo assim, não tem o que a gente falar que ele escolhe as regras. Hoje ele pode escolher porque ele tá no patamar que a pessoa é o cara a ser batido. Então, eu quero sem limite de tempo. Eu não gosto mais de luta sem limite de tempo. Aquela luta foi bem chata, né? Sem limite de tempo dele contra o Preguiça. Então, pô, põe o tempo, nem que seja 1 hora, mas coloca o tempo estipulado. E aí, qual a ideia? Já, por exemplo, na época, o John Danaher falou que o Meregali, ele era... Cara, podia vir qualquer coisa, sabe? Então, tipo, você não sabia muito o que vir, o que acontecer dali, ele pode fazer qualquer outra coisa. Então, era surpreendente, às vezes, a forma que o Meregali lutava, né? Tem esse vídeo aqui explicando que o Gordon era um matemático e o Meregali era um músico. Então, tipo assim, o Gordon meio que tá preparado pra todos os cenários, sabe? Só que o Nick Rod tem a juventude a seu favor, apesar do Gordon ser jovem. O Gordon tem 29 anos, pô. Deixa eu ver quantos anos tem o Nick Rod. O Nick Rod é de 90... o Nick Rod é só 1 ano mais velho que o Gordon também. Então não tem juventude, os dois são jovens, são a mesma idade praticamente. Então o Nick Rod aí tem 28 anos, né? Então assim, o Gordon tá preparado pra todos os cenários. Só que o Nick Rod tem aquela vontade, né, de ir pra frente, tem aquela força, né, tem o wrestling a seu favor. Só que a gente vê, por exemplo, uma diferença. O Gordon, no ADCC, ele deu a perna pro Nick Rod que dá ele. Porque ele sabe que ele não vai trocar com o Nick Rod em pé. Ele sabe que o Nick Rod é melhor que ele em pé. Então pra que ele vai trocar, né? Então, ele tem essa consciência. E é diferente porque às vezes outros atletas ficam frustrados, né? Não sabe que o cara é melhor em algo que você e fica indo ali. E aí acaba que quando você vai ali, às vezes você acaba perdendo, ficando mais frustrado ainda. Ou às vezes acaba você dando certo e ganhando do cara no que o cara é bom, né? Então tem vários pontos aí a serem levados em consideração. Mas você vê que o Gordon, ele sabe que o cara é bom,
E ele sabe na onde ele tem que trabalhar pra não cair naquele sistema. E caso ele caia no sistema do cara, ele já tá preparado pra como sair. Então, realmente, eu acho que se for com o tempo, né, se rolar essa luta, eu aposto no Gordon Ryan. Mas se fosse naquele dia do CGI e ADCC, minha aposta é que o Nick Rod iria vencer. E você? Em quem você apostaria? No Nick Rod ou no Gordon Ryan? Vamos ver, né? Esse desafio aí do milhão, se vai sair ou não. Gordon falou que aceita quando ele estiver totalmente saudável. E aí, cara, ó, a Black Armor é um dos nossos patrocinadores. Mano, ó, se tu for lutar e precisa perder peso, que normalmente eu não precisa, esse kimono Infinity Light aqui, ele é muito leve. Ele é mais leve que meu tênis, pra você ter ideia. Ele tem 380 gramas. Olha isso aqui. E ele é bem bonito, mano. Ó, ele é bem bonito dentro, sabe? Tá saindo, ó, tem tamanho A0 até A5. A $140, eles entregam no mundo inteiro, e usando o meu cupom 10% RA, você ganha 10% de desconto. Então você vai ganhar aqui $14 de desconto. $14 é muita coisa. Agora, se você não tem problema aí com peso, que é pra treinar, esse kimono é o que eu acho mais doido. Esse aqui, ó, que tem um rino. Esse é doido, só que esse é de 500 gramas. Ele é mais pesado, 550. Mas mesmo assim, pô, na minha época, mano, o kimono era mais de 1 quilo, velho. Pô, era terrível perder peso pra pesar com kimono. Agora isso aqui, ó, 550 era metade do que pesava. Então mesmo assim tá de boa. Mas esse kimono é muito doido. Olha esse rino aqui desenhado, velho. Deixa eu ver como é que ele é dentro. Esse eu não tenho não, hein. Ei, Black Apple, podia mandar um pra mim, hein. Aí, ó, esse é muito doido, velho. Enfim, usando meu cupom 10% Rafa, você ganha 10% de desconto em todo o site da Black Armor. Vou deixar na descrição, no comentário fixado o link pra você dar uma olhada. Eles entregam para o mundo inteiro. E conta aqui, quem ganha, Nick Rod ou Gordon Ryan?